Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News, 188º Dr. Apple News toda sexta-feira. Um abraço para o Antônio, para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto, obrigado pelas sugestões de pauta. Um abraço para todos que acompanham, que comentam, que compartilham, dando uma força grande para o canal aqui. Vamos lá, temos notícias interessantes essa semana, como toda sexta-feira eu falo, né? Mas é que realmente são, são notícias bastante interessantes. Começando com as notícias históricas, a gente tem no dia 19 de março de 1990, a Apple lançando ali o Macintosh 2 FX. Foi o último computador que seguiu essa linha do Snow White, né, a Branca de Neve, que são essas linhas que a gente vê na lateral do monitor, na lateral da CPU, né? Era um esquema de design que foi criado pela Frog Design, né, do Westlinger, que acompanhou aí boa parte dos produtos. Esse produto foi o último que seguiu essa linha. Depois a Apple deu uma mudada no design, deixou para trás esse Snow White e entrou numa outra era de design de produtos. Mas foi uma máquina muito boa, uma máquina que vendeu bastante, era cara também, naquela época muito mais cara do que era hoje, do que é hoje, né? E essa máquina marcou pelo desempenho. Era uma máquina super veloz para a época e marcou o fim de um ciclo, né, desse tipo de layout chamado Snow White, né? Bem legal. Depois nós temos aí em 93, 22 de março de 93, a Apple lançando o Power CD. Por que é importante esse produto? Porque foi o primeiro produto que a Apple fez que não necessitava de um computador para funcionar. Então a Apple aí saindo da Apple Computer e indo para a Apple Inc., né? Depois a Apple teve que mudar mesmo o seu nome, né, oficial, aí, a sua nomenclatura de registro, porque ela passou a não produzir só computadores, né? Diversificou pra caramba a sua linha. Hoje ela, né, serviços, equipamento de música, né, fone de ouvido e muito mais, né? Mas esse foi o primeiro produto que abriu o caminho para isso. Era um toca-CD, né, que funcionava também no computador, obviamente, mas você podia ligar numa caixinha de som, podia ligar em outros equipamentos que ele funcionava. E muito bonito também, né, para a época, né, 93, um toca-CD desse jeito, realmente era bem legal. E começou pavimentou, como diz o título, né, um caminho aí lucrativo para a Apple, fora da parte apenas de computadores, né. Ah, aí nós temos esse aqui. Esse aqui foi, ó, no dia 20 de março de 97. A Apple resolveu fazer um computador de comemoração ao 20º aniversário do Macintosh. E desenvolveu esse cara aí, ó, esse bicho ali, completamente disruptivo para o que tinha para a época, né? Uma tela de cristal líquido, uma tela flat, o que também não tinha muito na época, foi um dos primeiros computadores a ter esse tipo de desktop, né, a ter esse tipo de tela, com a caixinha de som ao lado, né, toda essa lateral é a caixinha de som, o porta-CD abria assim também para você colocar o CD, a torre, o gabinete é essa parte na lateral aí, que lembra muito o Mac Pro, né, o Trash Can, o Mac Pro lata de lixo que o pessoal chama, né, aquele arredondado, fumê escuro, né, e com um teclado que parecia a parte de baixo de um laptop, né, um teclado com um trackpad pequenininho ali na frente. Era uma máquina comemorativa, não era uma máquina para ganhar mercado, obviamente. Ela foi marcada aí por um valor de $9.000, mais ou menos, né? Se eu só confirmar se é isso mesmo. Olha só a linha como era diferente, né? A Apple tinha uma linha de design bem diferente. Mas ela foi marcada, se eu não me engano, 9 mil, $17.000 hoje em dia. Só confirmar que é exatamente, ó, $9.000, o que seria hoje $17.000. Não estamos falando em real, não, $17.000. $17.000 hoje aqui, se fosse vender aqui no Brasil, né, seguindo a linha da Apple, quer botar um zero a mais ou R na frente, seria R$ 170.000, né, um computador desse aqui. É óbvio que não vendeu nada. Não era uma máquina para vender de forma massiva, né? Era uma máquina mesmo comemorativa e os caras falaram, meu, pira, faz uma máquina aí violenta, totalmente diferente para a gente comemorar aí o Macintosh, né?
E assim foi feito, é uma máquina, uma peça de museu, de colecionador, e marcou também a saída do Robert Brunner, que era o Brunner, né, que era o chefe de design ali do time, não era o Johnny Ive. O Johnny Ive ele estava no time, ele não era o chefe, ele era uma criança praticamente nessa época, né? E marcou aí a saída do Robert e abriu o caminho para o Johnny Ive voltar, né? Porque foi mais ou menos nessa época, que é 97, né, o Steve Jobs estava voltando já para a Apple e fez essa mudança toda, Robert Brunner caiu fora. Então mais uma virada de design aí dentro da Apple, né? Uma empresa que sempre deu muito valor para esse tipo de aspecto do produto, né? Não apenas como deixar o produto bonito, mas o design ele tem uma utilidade, né? Bom, temos também aí, dia 21 de março de 2007, o lançamento do Apple TV. Muita gente ficou meio assim com o Apple TV e tal, e ele ganhou bastante mercado. Um setup box, uma caixinha que você liga na televisão e que torna a sua televisão smart. Hoje em dia não faz tanto sentido assim como na época, né? Porque na época as televisões, nenhuma era smart na época, né? E hoje em dia praticamente todas são. Mas a vantagem do Apple TV é que hoje em dia você tem acesso a uma loja, você pode baixar aplicativos, você não fica fixo àqueles aplicativos que vêm aí na TV. Eu não sei como é que estão as televisões hoje em dia, mas antigamente você tinha aqueles aplicativos e você ficava com aqueles aplicativos, não tinha como você atualizar. Eu acho que a maioria ainda é assim hoje, né? Mas o Apple TV tem essa possibilidade de você ir trazendo novidades, né? Eu acho muito útil, eu não vivo sem o Apple TV, realmente para mim é muito legal, faz o espelhamento dos equipamentos na televisão sem fio, enfim, foi um produto certeiro da Apple. Não vendeu que nem água, né? Que nem iPhone, por exemplo, mas realmente é um produto de muito sucesso da Apple. Agora vamos aí para as notícias da semana, né? Temos aí um rumor aí que vai chegar, é um rumor bem sólido, né? Que o Voice Isolation, que é um recurso que os programas de videoconferência já fazem, né? Eliminar barulho os ruídos de fundo, como a gente está ouvindo aí os passarinhos, a Pink latindo, o galo cantando, né? Os programas eles fazem um tratamento dessa voz, desse áudio, para enfocar a voz, né? E isso finalmente vai chegar aí para as ligações de dentro do iPhone. Então, se você estiver fazendo uma ligação e num lugar muito barulhento, você pode ativar aí o isolamento da voz. Realmente legal e demorou para chegar isso, né? macOS 13.3, pessoal. Quem atualizou para o 13.2 e teve problema aí com a rede, eu tive problemas aqui com rede, transferência de arquivos numa rede interna, né, entre computadores. A Apple promete corrigir aí logo nessa atualização 13.3. Isso é uma coisa crítica para quem trabalha em ambiente de rede e que algumas pessoas estavam tendo dificuldade aí na conexão e transferência de arquivos no ambiente de rede. Então promete aí uma atualização e uma correção desse bug. Agora vamos falar do iPhone 15, né? Muita gente falando do iPhone 15, aquele CAD que saiu na semana passada e tal, aquela coisa toda. E a gente já tem falado isso, né? Que a Apple ia abrir mão dos botões físicos, ia ser só botão eletrônico, vamos dizer assim, né? Como é o trackpad. O trackpad não é um botão, ele tem um vibracall, vamos dizer assim, lá embaixo, que dá a sensação de que é um botão, mas não é um botão, né? Assim como é o botão da frente do iPad, dos iPhones antigos, né? Deixou de ser botão há muito tempo, a mecânica, e a Apple vai fazer isso com todos os botões, inclusive o botão Power, inclusive o switchzinho de silencioso do iPhone. Aí já vem um monte de gente reclamar, meu Deus, mas eu adoro ficar mexendo no switchzinho, como é que eu vou fazer minha vida sem ficar mexendo no switch o tempo todo, né? Não tem jeito. Então vai ser um botão provavelmente com essa tecnologia, não é um botão físico, um botão sensível ao toque, e que pode ser que haja a possibilidade da gente mudar a função, né, desse botão, assim como é no Apple Watch Ultra, onde você tem um botão que você pode configurar o botão para fazer o que ele quiser. Ele vai ter várias funções, você opta, né? Pode ser o silencioso, pode ser para tirar foto, para abrir algum programa, enfim.
Talvez, né? A gente não sabe se a Apple vai abrir essa possibilidade, mas já essa semana eu vi um monte de gente reclamando na internet com relação a isso. É sempre assim, sempre que há uma mudança, há a turma que fica empolgada e há a turma que reclama, mas eu gosto do jeito que tá, e depois reclama que a Apple não inova. Então não tem muito o que fazer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Outra novidade é que o iPhone 15 Pro Max teria aí um alargamento da tela, né, chegando bem próximo à moldura, né, ao limite do iPhone, chegando aí a 1,55 milímetros. É muito fino o bezel que eles chamam, né? Essa moldura. Seria, se realmente for isso, né? A gente está seguindo aí aquelas telinhas, aquelas fronts que foram divulgadas, que foram vazadas aí semana passada, né? O Pro tem um bezel bem pequenininho e o 15 normal teria o bezel que nós temos hoje no 14 Pro, né? Que já é bem pequenininho, mas não é o menor do mercado. A gente tem, acho que é o Xiaomi, se eu não me engano, que tem um bezel bem pequenininho, que é o menor do mercado, é o Xiaomi 13, né? Ele tem o bezel de 1,81 milímetros, ou seja, a tela chega bem próximo ali do final do telefone. Pelo que a gente está vendo aqui, a Apple vai conseguir chegar de 1,81 para 1,55. Então praticamente não vai ter moldura, né? Você vai pegar só na tela, né? Praticamente. Então, seria bem legal. O produto some, né? A ideia do Johnny Ive, do Steve Jobs, era que você realmente não percebesse o produto, que você pegasse o produto e o produto desaparecesse na sua mão, né? Então estamos chegando nessa tecnologia. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Aqui é muito legal, cara. Aqui é um camarada chamado, é um canal chamado Man and River. Esse aqui acho que foi o Gilberto que mandou pra mim, né? O cara, ele mergulha nos rios, em lagos e tal, e ele vai com o detector de metais, ele vai procurando ali equipamentos, vai achando relógio, vai achando tudo. E ele achou um iPhone 11 que estava debaixo da água, e esse iPhone acabou sendo encontrado e funcionando ainda, né? A gente já fala sobre isso já algumas vezes aqui no canal, né? Inclusive aproveitando para fazer uma errata do Dr. Apple News da semana passada, onde teve aquela notícia do Pará, que a Apple estava sendo multada, cada pessoa que comprou um iPhone 11 poderia ter, acho que R$ 1.500, se eu não me engano, né, de dinheiro de volta, porque eu falei com relação ao carregador, me confundi, não é com relação ao carregador essa notícia do Pará, é por conta do iPhone ter falado que ele era resistente à água e a Apple não dá garantia se molhar o iPhone. Isso está bem especificado ali no manual do iPhone, nas especificações do iPhone com relação à profundidade, ao tempo, etc. Mas a gente sempre acaba vendo iPhones que foram mergulhados, que ficaram aí nos rios e tal, piscinas e tudo mais, e que funcionam. Obviamente uns não vão funcionar, outros funcionam, né? E esse aí vai saber quanto tempo que ele ficou ali debaixo d'água e acabou funcionando mesmo depois desse tempo todo ali inundado, né, debaixo d'água. Bem legal. Então também fica aqui a minha errata com relação a notícia que eu acabei me confundindo, porque tem uma outra notícia lá do Sul que é justamente com relação aos carregadores, né? Esse aqui o cara tirou sorte grande, né? Esse aqui foi um camarada chamado Bullet in Your Head. Ele deu um lance. Os Estados Unidos faz leilão de caixas fechadas, né? Você não sabe o que é. Aqui está uma caixa, você paga o quanto que é, o quanto quiser, né? Então os caras vão dando lance. Esse cara deu um lance de $250 numa caixa que ele não sabia o que era, e quando ele abriu a caixa tinha um Apple II GS dentro da caixa. Então aí um lance de $250, ele acabou aí faturando aí uns $2.000, porque é um equipamento raro, né? Funcionando ainda. E olha lá, ele abrindo a caixa e tal, e saindo um Apple II GS. Realmente uma sorte grande o cara tirou aqui dentro de uma caixa fechada, né? Ele postou ali as fotos. Esse modelo foi lançado em 86, para vocês terem uma ideia, né? Então o cara aí pagou um preço bem baratinho e acabou tendo uma raridade dentro de casa.
patente aí de detecção de queda para um iPhone dobrável, né? A gente já tem falado sobre isso também aqui no canal, a Apple está correndo atrás disso. A gente não sabe se vai lançar ou não, se isso vai ser parte de alguma tecnologia ou se vai ser realmente só um equipamento dobrável. Já temos concorrente com isso, mas a gente já percebe que não é 100% funcional, que acaba dando problema à tela, né? Então a patente a gente sabe que não é garantia de ter um produto, né? É apenas você resguardar aí a sua tecnologia, resguardar a sua invenção. Vamos ver o que vai acontecer pela frente. A gente tem melhorado, né, essa tecnologia dos displays dobráveis e até chegar um ponto que realmente vai funcionar direitinho. Vamos esperar, porque seria realmente interessante, né? Talvez um MacBook inteiro dobrável, né? Um iPad do dobro do tamanho que você fecha e abre, embaixo é teclado de touch, né? Enfim, a gente já conversa bastante sobre isso aqui já faz alguns anos, né? A Apple também lançou um aplicativo de teste para acessórios, né? Então o que é interessante é a Apple dar esse suporte para os desenvolvedores, não só aí para aplicativos, agora também para acessórios, né? Então você vai poder ter contato aí com as especificações dos equipamentos para poder desenvolver os acessórios. Muito legal isso, para quem trabalha com produto para iPhone, para iPad, é uma boa estratégia. E aqui, para poder encerrar, o Apple Watch salva o usuário com coágulos nos pulmões. A gente sempre fala a respeito disso, né? De coisas, de pessoas que foram salvas aí por conta do Apple Watch. Esse aqui é o Cunningham. O Cunningham, ele teve problema aí com relação à aceleração de respiração. Começou a respirar muito rápido e tal, e o Apple Watch avisou que não estava normal. Ele foi fazer um exame, foi no hospital, o hospital falou, não, tá tudo bem, não tem nada e tal. Aí o Apple Watch continuou dando sinal, ele voltou, fez um outro exame mais detalhado e detectou que ele estava aí com bolha dentro do pulmão, e que se ele não fosse aquele dia, provavelmente ele ia morrer dormindo naquela noite, né? Então, ainda bem que ele deu atenção. Realmente os sensores do Apple Watch são bem assertivos, então fique atentos com relação a isso, a não ser que você esteja com o braço mexendo, né, mexendo no braço, aí você pode ter variação de leitura, mas na maioria dos casos a leitura do Apple Watch é bem certeira. Então se o teu Apple Watch está dando algum sinal aí, vai dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Legal? Essa é a última notícia, a gente encerra o Dr. Apple News dessa sexta-feira. Muito obrigado a todos vocês. Convido a acessar o site drapple.com.br, conheça os cursos completos que eu tenho lá disponíveis para vocês se matricularem e aí cursando no seu ritmo, e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica, um bate-papo. Aí a gente fica à disposição para um agendamento de horário. Aí eu fico por aqui, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!